Hora de falar sobre o Galo para contar que é grande a chance de, em julho, o Atlético faturar alto com um ex-jogador. O Alisson, que foi revelado na base, vendido para o Shakhtar, segue deitando e rolando no futebol ucraniano. Em sua última partida pela Conference League, que é uma espécie de terceira competição mais importante do futebol da Europa, ele meteu 2 gols na vitória do Shakhtar contra o AZ Alkmaar, partida de quartas de final, jogo de ida. Resultado que praticamente colocou o Shakhtar na semifinal da competição. O Alisson fez 2 gols, recebeu nota 9 dos principais portais, enfim, extremamente elogiado. Temporada do atacante de 20 jogos, 6 gols e 7 assistências. Vale a lembrança de que antes de fazer todo esse sucesso, ele já havia recebido, na janela de janeiro, uma oferta de um clube da Inglaterra disposto a pagar 32 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Na oportunidade, o Shakhtar recusou, entendendo que o atleta vai valer ainda mais. E aqui que vem a boa notícia, o Galo tem direito a 15% do valor de uma venda futura. Se a transferência para o time inglês tivesse acontecido, o Atlético já teria faturado algo na casa dos 27, 28 milhões de reais. É de se imaginar que essa cifra seja ainda superior e possivelmente caia na metade do ano, porque o jogador tem feito enorme sucesso, extremamente qualificado, venda do Atlético para o Shakhtar de 14 milhões de euros. O Atlético foi enfrentar o Santos de Neymar, Gabigol, gol de mão, de cotovelo, de braço, e foi lá na Vila, não na Vila Olímpica, na vila mais famosa do Brasil. Oh, meu Deus do céu, a Vila Belmiro. E o que é que só os senhores viram, gente? Mais uma derrota. O Atlético não emplaca. Vai, sequência, Henrique. E agora? Quem tava esperando ali, ó, brasileiro tava até vindo. Chapecoense, Atlético Paranaense. Aí no meio do caminho havia uma pedra. Não, havia uma baleia. Uma baleia. Pode ser. Havia uma baleia. Um peixe. O que aconteceu na Vila? Olá, CJ. Um jogo que o Atlético executou mal o que vinha fazendo nos outros jogos. O Atlético teve muita dificuldade de conseguir construir, de conseguir ter essa bola. E acho muito pela dificuldade na saída de bola. O Atlético nos outros jogos, a gente via um time que apostava muito numa transição rápida, com bolas longas, acionando os jogadores da frente com condições de fazer uma condução maior, de ter campo para correr, e não foi isso que a gente viu. A gente viu um Atlético errando muitos passes no começo do jogo, principalmente ali com os volantes, com os zagueiros, e isso custou lances perigosos. O Santos chegou muitas vezes por erros na saída de bola do Atlético, mas mais do que isso, o Atlético teve dificuldade de acionar os seus atacantes. A bola não passava dos volantes. Tomás Pérez errou. O Alan Franco, para mim, foi ao lado do Hulk os 2 piores jogadores do Atlético na partida. Ao lado? Sim, para mim, igual. Os 2 foram ruins na mesma prateleira ali, capitão. Honesto. E eu acho que o grande defeito do Atlético, CJ, não foi defensivamente, mesmo tomando 1-0, foi com a bola no pé. O Atlético não conseguia chegar, não conseguia levar perigo. Tanto que o gol que o Atlético sofre é de uma bola que o Hulk dá um passe muito ruim lá na frente, o Atlético perde essa bola e aí o Gabigol acha o Moisés, que com a força física consegue sobressair em cima do Natanael. Vi muita gente falando, o Natanael poderia ter chegado e feito a falta, mas acho que o menor dos erros ali é do Natanael. O Gabigol recebe essa bola com muita liberdade no círculo central para achar um passe e aí o Natanael, que acho que no um lance anterior ou 2 lances atrás, ele tinha feito um apoio na linha de fundo e ele até cai no chão, reclama de falta de ar, que já estava muito cansado, então ele já é mais fraco fisicamente do que o Moisés. O Moisés tinha acabado de entrar, o Natanael já estava descansado, então mesmo se ele fosse para fazer a falta, eu não sei se ele ia conseguir derrubar o Moisés, que saiu cara a cara com o Everson e fez o gol. E do lado do Santos você tinha um cara gerando o jogo o tempo inteiro, que a bola passava por ele por todo o tempo, e os jogadores do Atlético sequer deram uma mordidinha no Neymar para dar uma segurada. Os jogadores do Atlético cercavam demais, e aí se você dá espaço pro Neymar, mesmo que ele não vá conseguir arrancar driblando 6, como ele fazia no auge dele, ele vai conseguir gerar jogo, como ele achou vários passes no jogo, e acabou que o gol nem saiu de uma jogada do Neymar, mas foi através das jogadas que passavam no pé dele que o Santos chegava ao ataque do Atlético. Acho que o Hulk, já falei do Alan Franco, acho que o Alan Franco teve muita dificuldade para gerar jogo, quando ele precisava acionar a galera da frente, ele tinha muita dificuldade, era muito passe
curto, muito passe errado, e nesse estilo do Barba, às vezes você precisa fazer um passe mais longo, forçar um passe mais vertical e ser menos burocrático. Acho que o Alan Franco, além de algo que a gente já fala aqui, pelo menos eu bato muito nessa tecla, se esconder muito na hora de sair jogando, não dá tanta opção de passe, coisa que vocês elogiaram tanto o Cissé, de ser um cara de opção de passe o tempo inteiro, de apoiar os jogadores que estão ao lado dele. O Alan Franco não fez isso, não vem fazendo isso, e acho que teve muita dificuldade de aliviar a pressão na saída de bola. E lá na frente, os jogadores com muita dificuldade de encontrar os espaços. Tanto o Coelho como o Vitor Hugo, o Reinier começou em outra rotação, depois acho que ele até se encontrou no jogo, mas acho que a partida ruim do Hulk dificultou isso, porque nos outros jogos a gente via o Hulk vindo buscar um pouco mais, girando e achando os companheiros passando nas costas da defesa. O Hulk dessa vez ficou um pouco mais preso, e acho que mérito do Cuca também, que nas perseguições individuais dele, que a gente já está acostumado no tempo de Atlético, ontem dificultou muito o jogo pro Hulk, pro Reinier, no sábado, por conta dessas marcações individuais. Então, resumindo tudo, o Atlético não conseguiu executar o que estava sendo feito nos outros jogos, e aquela identidade que eu vinha falando que o Atlético vinha criando, no sábado, não deu pra ver isso em campo. Eu tava vendo a sua cara, prestando atenção, concentrado. Eu acho que o Henrique resumiu bem, CJ. O jogo difícil, esse jogo do Cuca, nós falávamos aqui na semana. Na sexta-feira nós de intensidade, da marcação individual, que seria um jogo de muitos duelos. E o Santos ganhou a maioria deles. Conseguiu roubar bolas do Alan Franco, do Tomás Pérez na saída de bola. O Henrique falou muito do Hulk, mas passou muito por ele. O Atlético depende ainda menos do que dependia em outros tempos, mas depende muito dele. E o jogo do Hulk foi muito abaixo. O Hulk perdeu praticamente todas as bolas que passaram por ele. Eu até peguei os números aqui para tentar ilustrar isso. Foram 21 passes, ele errou 11. É óbvio que ele trabalha numa parte do campo que normalmente esses caras erram mais passes porque são passes mais difíceis. Ele errou 11 dos 21, ele perdeu 22 posses de bola. Então isso é difícil dar sequência quando o jogador que você mais espera não está conseguindo. Esse tem sido para mim um problema do Hulk, né? Falando do jogo, eu acho que é isso. O Galo não conseguiu criar muito, não tem muito o que acrescentar. Poderia ter esticado um pouquinho mais o jogo. E o Barba até fala disso na coletiva. Jogo muito curto. Temos qualidade, mas não adianta jogar curto o tempo inteiro. Esse jogo curto não é a cara do Barba. Não é, por mais que o Atlético tenha feito, porque o Everson faz isso com qualidade, o Lianco consegue fazer isso, o Tomás Pérez faz isso, não sei se isso agrada muito o Barba. O Barba parece mesmo um jogo mais direto e a tendência, ainda mais que não deu certo contra o Santos, é que daqui pra frente não se repita muito isso. Por mais que eu goste, o Barba não gosta e não deu certo contra o Santos. E aí voltando do Hulk, o Hulk tem tido dificuldade em dar sequência no jogo. Não sei se foi contra o Atlético Paranaense ou o Chapecoense, ele até fez isso melhor, mas no geral ele não tem conseguido dar muita sequência e além disso não tem sido decisivo. Então a situação do Hulk fica complicada. O Barba até fala de novo em algumas possíveis mudanças e eu acho que pode ser do seu principal jogador, embora você olhe para o banco e fala, quem pode substituir o Hulk? O Eduardo Domingues até foi questionado sobre esse desempenho aí, Rafa, te interrompendo aí sobre o desempenho do Hulk no jogo, e como treinador do Atlético, ele respondeu isso, ó. Y al tener poco espacio y entendiendo las características hoy de Hulk, hoy sabíamos que le podía costar, pero tampoco como equipo le pudimos dar espacio para que él pueda aparecer. Entonces siempre estuvo muy ajustado. Él tiene que aprender también a jugar este tipo de partidos apretados por su edad, por su movilidad, por la importancia que tiene para nosotros. Es muy importante dentro del campo de juego, pero también él tiene que entender. Quizás él es más de encontrar el espacio, poder girar y empezar a construir el juego de finalizaciones. Y por ahí estos partidos tienen que jugar más de primera. Porque el juego en sí lo pide. Pero de nuevo, sí le costó, como no le costó a Víctor Hugo, como le costó por momentos a Reinier, como le ha costado a muchos jugadores. No es que fue Hulk solo. Más allá de si fue bueno el desempeño o no de Hulk, como también los que rodean a él tienen que atacar más los espacios para darles libertades, o él también atacar un espacio para darles libertades a Víctor Hugo.
O senhor tem que falar mais português aí, porque o senhor está aprendendo com o Sampaoli. Quando perde, o senhor está dando uma enroladinha mais no espanhol. O senhor quer concluir? Antes que eu quero fazer uma pergunta ali em cima da fala dele, mas pode concluir. Ele fala aí do criarem espaço pro Hulk. É isso. Mas mesmo quando o Hulk pega num duelo individual, porque assim, você atrai a marcação para deixar ele no 1 para 1, ele tá tendo dificuldades. E o Hulk não é o cara que vai criar espaço para outros. O Hulk não é esse cara que vai jogar sem bola, fazer um facão para abrir espaço para alguém. Não é característica do Hulk desde a primeira vez. O jogo dele é ele jogar, é bola no pé dele, ele não tem esse costume de atacar muito espaço. Então assim, difícil a situação do Hulk, que não tem conseguido ser decisivo e não tem conseguido dar andamento no jogo. Aí, só para finalizar, o outro problema, quem que você olha e fala assim, pô, tem que jogar o Cassierra, tem que jogar, o Cauã entrou na frente do Cassierra ontem. E jogou melhor. Foi escolhido primeiro do que o Cassierra. O Cauã já é o cara que pode substituir o Hulk. Dudu não joga ali. Quem mais? Bernard não joga ali. Então, eu nem cravo que o Hulk tem que sair mesmo jogando, não jogando bem. Porque você também não tem uma opção consolidada para jogar. Mas peraí, mas aí, na minha opinião, tem que se experimentar alguém. Porque o meu medo aqui é o Atlético estar criando para ele uma armadilha. Né, dessa não podemos não tocar no Hulk. O Hulk ele é intocável. Não podemos tirar o Hulk porque numa cobrança de falta ele pode mudar o jogo. Vamos ser realistas aqui, gente. Vamos ser realistas aqui. A gente fala que não tem ninguém para substituí-lo, mas a verdade é que a gente nem tenta substituí-lo. A gente nem troca o Hulk. A gente nem coloca o Cassierra pra jogar, a gente nem coloca o Cauã pra jogar, a gente não coloca ninguém, porque o Hulk, ele é intocável nesse time do Atlético. E isso é um problema. Não pode ser assim. A gente tá falando aqui de Campeonato Brasileiro, de um clube do tamanho do Clube Atlético Mineiro. Não existe isso de jogador intocável, mesmo sendo o Hulk, gente. Pô, não é possível que ninguém esteja vendo isso. Não é possível que não possa trocar, que não possa deixar o Hulk no banco um pouquinho. Vamos ser honestos com nós mesmos, sabe? Pô, eu não entendo, eu juro que eu não entendo. Não vai então tocar porque o Hulk é o imaculado. Pô, me ajuda a ajudar vocês também. E é engraçado na coletiva ali, ele fala. Ele atira para todos os lados. O time tem que produzir mais pro Hulk. Aí ele... mas o Hulk também tem que aprender a jogar esses tipos de jogos. É isso. Vai aprender agora, nessa altura do campeonato, já no fim da carreira? Ou que tipo de... E outra, o Atlético tem jogadores. E o Barba nisso? Aí eu estou fazendo essas perguntas. O Atlético tem jogadores para produzir mais para o Hulk? Aí você vai falar comigo. Claro, seja, claro que tem. Então tem bons atletas ali. Mas o coletivo, qual é a parte que o Barba entra para que esse time então possa produzir para o Hulk? Jota, eu acho que o Hulk foi muito mal contra o Santos. Muito mal. Mas o Hulk vem de jogos bons, cara. O Hulk foi bem no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, um dos melhores do Atlético. Inclusive o gol sai em uma roubada de bola do Hulk no campo de defesa. No segundo tempo, quando ele cansa, aí eu acho que entra o erro do Barba, e aí muito do que o Cabido fala, o Hulk pode sair mais cedo dos jogos. Ele não precisa esticar tanto a corda assim. Contra a Chapecoense, o Hulk também fez um bom jogo. E aí eu acho que entra muito no que o Barba fala de gerar espaço. Não é o Hulk correr para abrir o espaço para a galera atacar o espaço. O Hulk, muitas vezes contra a Chapecoense, quando o Atlético tinha a bola, ele baixava um pouco, buscava essa bola quase que no pé dos volantes e girava fazendo um lançamento nas costas da defesa para pegar um facão do Coelho, para pegar um facão do Vitor Hugo, o próprio Reinier, o Bernard também recebeu bolas assim. Então acho que o gerar jogo do Hulk, eu acho que é em cima de mudar um pouco das características dele, e é o que o Barba fala, aprender a jogar esses jogos. Se lá na frente a bola não tá chegando, ele é o cara que tem qualidade para destravar o jogo. Então, às vezes você usar o Hulk um pouco mais recuado para fazer esse estilo, que deu certo contra o Atlético Paranaense, contra a Chapecoense, eu acho interessante. Agora, Cassierra não vem aproveitando bem as oportunidades dele. O Cauã Soares, ainda muito cru por ser muito novo, é um moleque que tá
fazendo agora essa transição de base pro profissional, sem a bola, ele agrega muito mais do que KCR, do que Hulk. Ontem não, no sábado, contra o Santos, ele perde bolas ali, que ele recupera 3 bolas, que o Atlético rifa no ataque, ele faz a pressão e recupera. Coisa que nem o Cacerra e o Hulk faz. Mas sem dúvida, com a bola no pé, por mais que tenha feito um jogo ruim, quem mais gera jogo pro Atlético é o Hulk. Entre as Givanildo Vieira de Souza, mais conhecido como Hulk, nascido em Campina Grande, na Paraíba, no dia 25 de julho de 1986, quase com 40 anos de idade, e o técnico Barba Domingues me fala para ele aprender a jogar futebol. Ô, gente, vamos falar a verdade aqui de novo, gente. A boa vontade dos senhores com o senhor Givanildo, para mim, ela transcende um pouquinho. Tá? Eu acho que vocês têm razão em tudo que vocês falaram. Eu concordo. Só acho que nós, nesse comentário pós-jogo, e nós vamos falar mais da segunda hora, porque o Igor Tepe Assunção, nós singularizamos uma observação desse jogo, nós colocamos o foco no Hulk, canalizamos o Hulk como para-raio da desgraça. Para mim, Cristiano Junqueira de Oliveira, vulgo CJ, acho que o problema do Atlético é um pouco mais amplo. O Hulk está no problema. O Hulk não é o problema. Para mim, eu acho que o Atlético é muito irregular, é um time que tropeça demais, é um time ainda que não tem um conjunto, é um time ainda que consegue dar uma ilusão pro torcedor com 1, 2 vitórias, mas depois consegue perder derrotas idiotas como foi a do meio de semana, sabe? Na Sul-Americana. Aí não consegue ter confiança pro torcedor. Acho que o ano do Atlético, até dia 13 de abril, é isso. Mas é oscilante mesmo, CJ. Então, mas aí não é só o Hulk, também o Hulk. É um trabalho ainda recente do Barba, é um jeito de jogar que o time ainda tá se aprimorando, isso é normal, essas oscilações são normais. Mas era assim com o Cuca e com o Sampaoli, tá, Mas Cabidão? eu acho que o Barba enxerga tudo isso, Cabido. Tanto que, acho que há 1 ou 2 jogos atrás, quando o Tomás Pérez fez um grande jogo, perguntaram pra ele se o Atlético ainda precisaria ir na janela do meio do ano pra buscar um primeiro volante. Ele fala, cara, não vou entrar aqui em qual posição a gente precisa buscar, porque a gente vai ter muito tempo até lá, mas é óbvio que a gente tem no radar aí um primeiro volante, e aí ele cita um camisa 9, e eu acho que é enxergando esse jogo. Além do Hulk não estar entregando tudo que ele já entregou, e é natural que ele não entregue, não tem ninguém também pra entrar e tomar conta da posição, ou substituir o Hulk e conseguir girar, porque Cacerra não tá rendendo, que é o cara que chegou pra fazer isso. Não estão nem tentando, gente. Ele começou jogando. Eu não vou nem entrar nessa resenha, não, porque a gente tá começando a ficar repetitivo, mas não tá nem entrando. Não tá tendo nem opção, viu, CJ? Isso, porque então. Mesmo com poucos minutos, Cabidão, você tem que dar algum sinal. Alguma faísca, né? Tem que dar uma faísca, e não tem dado, ou poucas ou nenhuma. Então é por isso que, se você tivesse um jogador entrando que fosse 15, 20 minutos, esse cara foi bem, esse cara foi bom. Tanto que o Cauã entra um pouquinho na Sul-Americana, ele já passou na frente do Cacerra. Pra você ver que tá dependendo de uma pequena faísca pra alguém ter mais oportunidades. E o Cauã deu uma pequena faísca, ele já atropelou o Cacerra. Por isso que ainda o Hulk talvez não tenha ficado mais tempo fora do time. A título de informação, você sabe qual foi a última vez que o Hulk marcou? São 10 jogos? Você sabe quando? É quando? Sabe naquele jogo no Tabirito? Contra o Tabirito, ali no Castor Cifuentes? Mas aí a gente tá olhando o número frio. O gol contra o Atlético Paranaense saiu só porque o Hulk roubou a bola. Não. Contra a Chapecoense, o Atlético fez gol porque ele tava lançando o tempo inteiro. Eu só dou não. É porque assim, senão a gente começa a gerar aqui também um fã-clube, né, CJ? Só estou falando que o último dado de gols dele aconteceu naquele jogo que ele foi muito bem contra o Itabirito. É importante. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso galão todos os dias aqui pra vocês, pessoal, rapaziada. Então é isso. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!